É isso que você não entende sobre One Piece. O mangá é uma obra de arte do autor, correto? É a visão de uma pessoa com um monte de ideias criando uma história em formato de quadrinhos. Então, se você é um gênio criativo, você consegue criar uma história que nunca acaba. Sempre vai ter mais personagens, mais inimigos, mais história, mais arcos, mais universos, mais conflitos. Sempre vai ter mais mangá. Ou seja, o mangá é longo se o autor tiver ideias suficientes, se ele sempre conseguir criar mais. Então, o mangaka é tipo um atleta. Se ele aguentar, ele vai conseguir criar mais coisas, certo? Pô, não. Essa é a visão romântica da coisa, que é muito mais o ponto de vista de quem lê e é fã daquela história, do que uma noção real de como ou por que as coisas funcionam. One Piece não é uma obra de arte longa. One Piece é uma empresa de sucesso. Eu vou falar de novo porque é muito importante que você entenda isso. One Piece não é uma história bem grande. É uma empresa que dá muito dinheiro. Mangás parecem história, eles parecem obras de arte, parecem a visão criativa de alguém. E eles são isso também. Mas antes de ser tudo isso, o mangá precisa ser uma empresa que ganha mais dinheiro do que custa. De preferência, muito mais dinheiro do que custa. Se você tá achando que eu tô tirando toda a graça dos mangás nesse momento, você tá 70% certo? Essa conversa aqui é só a conversa dos adultos. Ou crianças que querem mesmo fazer quadrinhos. One Piece é uma obra publicada pela editora Shueisha numa revista chamada Shonen Jump, né? Pensa que a revista é um shopping com várias lojas. Se a sua loja vender pouco, o shopping vai fechar a sua loja e abrir uma nova no lugar. Mas se a sua loja vende muito, ela pode ficar aberta por muito tempo no shopping. Na verdade, se ela vender muito, o shopping vai insistir para você continuar trabalhando na loja, mesmo se você já tiver de saco cheio de trabalhar nela. Algumas lojas foram muito bem, mas aí pararam de vender tanto e o shopping fechou essas lojas. Algumas lojas foram tão bem que mesmo depois de fechar, o shopping começou a abrir quiosques com novos produtos dessa loja por aí. E algumas lojas simplesmente foram mal e desapareceram. Mas tem essa loja aqui, que é a maior loja da história de todos os shoppings. O gerente é o mesmo faz quase 30 anos e ele continua trabalhando lá. Todo mundo acha que a loja tá aberta porque o gerente não cansa de trabalhar. Mas a real é que o gerente só trabalha na loja porque ela tá vendendo muito. One Piece não é uma história longa porque o Oda quer. É uma história longa porque a Shueisha quer. One Piece não é uma história longa. Ela pode ser longa porque ela tá fazendo sucesso. E como ela faz sucesso, é do interesse de todos os envolvidos que ela dure muito, muito tempo. Porque se ela tá fazendo dinheiro, se ela vende, quanto mais tempo ela durar, mais dinheiro ela traz. A partir do momento que as pessoas não se interessarem mais, a partir do momento que esse mangá não vender, ele precisa acabar. Por que eu tô falando isso tudo? Porque se você tem uma ideia para um mangá muito longo, você tem que entender que o tamanho do mangá não depende da vontade do autor. Depende do quanto esse mangá é viável. Quem tá pagando essas contas? Quem tá pagando a impressão dos gibis, a logística para levar até as livrarias, o estoque para guardar essas caixas? E quem tá pagando as suas contas? As contas do autor? Fazer um mangá desse tamanho, ou muito, muito, muito menos que isso, é um trabalho. Ele toma o tempo da sua vida em que você precisava estar trabalhando ou vivendo. Então os formatos que a gente tem disponíveis aqui não comportam um mangá de 100 volumes. Não cabem 100 volumes no Brasil. E os meios que a gente tem para criar quadrinhos aqui, o financiamento coletivo, a produção independente e até as editoras, não seguram 100 volumes, não seguram 50 volumes, não seguram 30 volumes. De um título nacional, o Brasil não segura uns 10 volumes. A pessoa responsável pelo Como Fazer Mangá na JBC já falou que quando a gente terminar de publicar, tinha que fazer uma festa, porque uma série de mangá de 4 volumes criado do zero no Brasil é tipo um evento. Então, como eu sempre digo, eu entendo que você queira fazer um mangá super longo. Porque você tem muitas ideias. Eu tenho muitas ideias. Eu queria fazer um mangá super longo. Mas quem que vai pagar isso? Tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de quem consome. Quem paga pra fazer e quem paga pra comprar. One Piece pode durar 100 volumes porque o Oda tá sendo pago pra produzir tudo isso. E ele tá sendo pago pra produzir tudo isso porque outras pessoas estão ganhando dinheiro em cima do que ele fez. E aí ele tá ganhando dinheiro em cima do que os outros ganharam dinheiro, em cima do que ele... O mais importante nisso tudo é que esse dinheiro tá rodando enquanto ele faz o mangá. Não é, vou fazer um mangá aqui no meu tempo livre pra ver se dá dinheiro. Que tempo livre é esse que você vai conseguir publicar 100 volumes enquanto você tá trabalhando? Como você vai criar, produzir, publicar e vender esse mangá no seu tempo livre? De verdade, faz as contas. Quando eu digo que é mais difícil fazer um mangá longo, o que eu quero dizer é que é impossível. Não dá. Porque a gente não consome quadrinhos aqui igual eles consomem lá. No vídeo que eu fiz sobre quadrinhos nacionais e tal, eu vi uma galera falando depois que a questão não é marketing, a questão é que o brasileiro não lê. Mano, na moral, a gente puxa uns dados que vêm de medidas que não refletem mais a realidade. Tipo,
Tipo, uma planilha de vendas de livro impresso não reflete tudo que você tá lendo na internet. E aí a gente pega esses dados e entra nessas de o brasileiro não ler. Pô, se juntar os títulos que a Panini, a JBC e a New Pop estão publicando só de mangá, eu encho a sala da sua casa. Você vai me dizer que essas editoras estão à beira da falência ou só a JBC tá publicando mangá há mais de 20 anos? É fácil falar que o seu trabalho não vai pra frente porque o brasileiro não lê. Porque aí você não precisa fazer nada, não tem nada que você possa fazer. É fácil falar pro autor que é ele que precisa divulgar a obra, porque aí a culpa não é da editora. É fácil falar que você tem uma ideia pro mangá com 1000 arcos e nunca sentar pra começar, porque é que eu não sei como eu vou publicar ainda. Pô, publicar o quê? Você não fez nada. É isso que você não entende sobre One Piece. É um mangá que dá dinheiro desde o dia 1, porque cada um fez a sua parte. Mas você chega aqui, olha em volta e todo mundo diz que adora frutas, mas ninguém quer regar uma planta. Todo mundo diz que ama flor, mas ninguém quer ser jardineiro. E aí fica complicado, né, pô? Se a gente pegar o Rei de Lata, o cara tá no volume 5, tudo colorido, cada edição tem mais de 200 páginas. Pô, é possível fazer mangá no Brasil. É possível, mas é sustentável? O trabalho que o Jefferson tá tendo vai voltar pra ele na mesma medida? Você já viu o boneco do Rei de Lata na ReHap? Aí você vai falar, pô, mas é que o Rei de Lata não é tão famoso assim, né, Raoni? Beleza. Cadê a coleção de brinquedos do irmão do Jor-El? Vai, fala pra mim que o brasileiro não assiste desenho também. Onde é que param as explicações pra por que isso não dá certo aqui? Porque se a New Pop olha o sucesso do Rei de Lata e fala vou publicar, não é absurdo imaginar que, sei lá, a Mattel vai olhar o sucesso do irmão do Jor-El e falar eu vou fazer esses brinquedos. Se fazer sucesso na internet merece uma publicação física, fazer sucesso no Cartoon Network merecia uma coleção de brinquedos. Mas não é assim que funciona aqui. Porque se o Cartoon Network é dono do irmão do Jor-El e do Ben 10, na hora de licenciar alguma coisa, qual você acha que eles vão se esforçar para vender? Uma parada que é famosa no mundo todo ou uma parada que só a gente conhece aqui? Aí nessas, é muito melhor sempre pagar para vender as paradas que vêm de fora do que construir uma marca do zero. Uns anos atrás, a Adobe mudou o sistema para usar os produtos dela. Então antes você comprava o Photoshop e agora você tem que pagar uma assinatura todo mês para usar o Photoshop. Então o Photoshop não é mais seu. Você só pode usar ou abrir os seus arquivos se você estiver pagando a assinatura da Adobe. E todo mundo reclamou que estavam roubando a gente do acesso às nossas coisas e etc. Existe essa compreensão de que o sistema de assinatura só é bom para quem cobra e não para quem assina. A mesma coisa com o Spotify, você não é mais dono das suas músicas, você só pode ouvir se eles deixarem. Se eles não quiserem mais que o seu disco favorito exista na plataforma, ele tá deletado e você não pode mais ouvir. Você pode ter o que eles quiserem que você tenha. Acontece que a gente vive nesse mesmo sistema aqui. É muito mais fácil você trazer um título de fora do Brasil, não importa de qual gênero, de qual mídia, de qual país, do que criar um nosso. Ou seja, todo o nosso entretenimento vive num sistema de assinatura das produtoras, das editoras, das gravadoras de fora. Se você tirar tudo que foi produzido fora do Brasil, todo mundo fecha as portas amanhã. E não porque a gente não produz nada aqui, mas porque a gente ainda não sabe vender o que é produzido aqui. Tudo que se vende aqui se vende com base em, pô, você já conhece essa parada, né? Você já viu o trailer, você já leu o scan, alguém já escreveu sobre isso. Então as editoras no Brasil não falam, deixa eu te apresentar esse título aqui. Ele é legal por causa disso, disso, disso. Elas falam, pô, pegamos aquele título que você já conhece. Eu costumo falar que o marketing editorial no Brasil é tipo notícia de futebol. Compramos o passe desse jogador. Aquele título famoso que todo mundo tá falando, mas que você não pode ler porque não sabe inglês, compramos o passe desse jogador. Aquele título agora é nosso, a gente traduziu pra você, então vem aqui na nossa editora comprar, sabe? Então a gente tá sempre atendendo a uma demanda que é criada por fora. Agora lá no Japão, os caras estão consumindo o que eles fazem, o que eles produzem. Tudo, qualquer coisa. Eles gostam deles, eles entendem deles, eles não estão olhando pra fora, eles estão olhando pra eles. Então tudo que eles plantam lá tem chance de crescer. Tudo que a gente planta aqui é no máximo um broto de feijão, sabe? Sabe broto de feijão no algodãozinho? Tipo projetinho de criança na escola? É isso, a produção nacional dos quadrinhos é fofa. Olha que fofa, ele fez um desenho, vamos colocar aqui na geladeira. Quando a gente faz quadrinhos aqui é isso. É um feijãozinho no algodão. Vai nascer alguma coisa? Vai. Dá pra gente alimentar alguém com isso? Não. E eu não digo isso pra quem produz. Pra quem faz o quadrinho, essa é a coisa mais importante do mundo. Pra mim, meus mangás são a coisa mais importante do mundo. Eu tô colocando naquelas páginas tudo que eu gosto, tudo com que eu me importo, tudo que eu penso, tudo que eu sou. Tá tudo ali. Mas pra quem olha as planilhas de venda de livro no fim do trimestre, eu podia nem estar lá que não ia fazer diferença.
E se eu não faço mais dinheiro pra eles, eles não têm por que gastar dinheiro comigo. E é com isso que eu fico quebrando a minha cabeça pra resolver todo dia. Como é que eu resolvo essa situação em que você não sabe quem eu sou, o que eu faço ou por que isso é da hora? E como eu lido com o fato de que você tá lendo o maior mangá da história de graça, mas você precisa pagar R$50 pra ler o meu. Quando eu entreguei o segundo volume do Como Fazer Mangá pro meu pai, ele abriu e falou: olha, tem desenhos. Porque ele confundiu com Como Escrever Histórias, que era um livro e não uma história em quadrinhos. Nem meu pai sabe que eu tô publicando uma série de mangá, tá ligado? Eu levei porque eu sei que eles ficam orgulhosos e foram eles que me incentivaram a vida inteira a basicamente ser um artista. Então, pô, olha aqui o resultado, né? Mas eles não gostam dessa parada, eles não entendem. Feijãozinho no algodão, sabe? Gruda ali na geladeira. Enquanto eu escrevo isso aqui, a sensação de que eu desperdicei a minha vida é sinistra. Então, minha família não gosta, meus amigos não ligam, o mercado editorial não acredita. Sobrou só eu. Quem tem que fazer as minhas coisas acontecerem sou eu. Então, nessas de ser o autor, o divulgador, o garoto propaganda, o estrategista de marketing, o roteirista, o desenhista, o colorista, o autor nacional de quadrinhos, o Jefferson Ferreira, ele não é um autor. Ele é uma startup, sabe? Ele tá colocando tudo dele ali pra ver se rola. A Amanda Freitas, o Silva, a Naika, o Pieri... É Pieri ou Pieri? Pieri, sei lá. Quando o Pieri publicou com a Veneta, ele postou no Twitter alguma coisa tipo, pô, não sei o que vai rolar, mas deixei a minha marca nos quadrinhos. Sabe? Tipo, pichou o muro do quadrinho nacional, sabe? Fincou a bandeira, escreveu o nome dele lá, eu estive aqui. E esse ímpeto é o que você não entende sobre One Piece. Ninguém vai dizer que os mangakás no Japão não são apaixonados pelo que eles fazem. Tem que gostar muito dessa parada pra encarar o tamanho que é esse trampo. Mas se você mandar bem lá, você fica rico. Tem que lembrar sempre, o final do Bakuman, o maior mangá sobre fazer mangá do mundo, o final do Bakuman é o cara comprando uma Ferrari. Só que aqui a parada é movida por uma paixão que é muito maior do que o potencial que aquele trabalho tem. O quadrinho nacional, ele é carregado nas costas do quanto a gente ama fazer isso. E não é esse amor que vai pagar as suas contas. Então para de querer fazer um mangá que vai te custar 10 anos de trabalho. Não vai acontecer. E se acontecer, você vai odiar esse projeto. Mas por favor, me faz 30 páginas. Conta uma história, faz um gibi. Porque a real é que toda essa galera que você já viu fazendo quadrinho gosta muito daquilo. E aquilo gosta muito da gente de volta. É muito da hora, é muito da hora, é muito da hora. Enquanto eu escrevo isso aqui, a sensação de que eu desperdicei a minha vida é sinistra, mas a noção de que eu gastei tantos anos fazendo uma coisa que eu gosto tanto ao ponto de eu não conseguir parar, não tem preço. Saber que alguém leu o que eu fiz e entendeu, não o que eu quis dizer, mas o que eu tava sentindo, o jeito como eu enxergo o mundo, as coisas que eu gosto. Tudo porque eu sentei e contei uma história em quadrinhos. É isso que você não entende sobre o One Piece. Você não precisa fazer 1000, porque já é muito da hora fazer um.